Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. E 11h30 da noite, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página, Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, chat no site da AltV, ainda um telefone à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, deputado Roberto Freire. Prazer tê-lo aqui, deputado. Prazer nosso. O senhor continua como presidente nacional do PPS? Continuo como presidente. Fundador, presidente atualmente? Fundador não fui, porque em 22, quando criaram, eu não era vivo. Não, dessa nova Mas etapa. do PPS, sim. E a partir de 92, com mudança, Eu estou falando nessa nova etapa de partido. Não, eu tirei aqui, eu fiz uma butada. Para lembrar que somos o partido mais antigo em existência no país. Também conosco o delegado Alexandre Zaquir. Prazer tê-lo aqui, Zaquir. Prazer é todo meu, partido do qual eu também faço parte. Com muito me orgulho por isso, viu? Maravilha. Você atualmente é vice-presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo. Sou vice-presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo e hoje exercendo as minhas atividades como corregedor na Secretaria da Saúde. Também conosco o engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, presidente da APEMEC. A APEMEC é a Associação das Pequenas e Médias Empresas da Construção Civil do Estado de São Paulo. Luiz Alberto, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, apresentar aqui a construção civil como solução nessa crise que está aí no país agora. A solução é a construção civil. Eu sempre gosto de destacar, quando você vem ao programa, que a construção civil é a porta aberta para todos aqueles e sem a exigência de uma qualificação profissional. Principalmente da pequena e média, porque todo esse negócio que você está vendo envolvendo as empreiteiras não fala em pequena e média empresa da construção civil. Ela é a empregadora e ela muitas vezes submete a um contrato de subempreitada, que está se falando muito de terceirização, né? E essa subempreita ou subcontratação, às vezes até aviltante. Também conosco o deputado federal Vanderlei Macris, filiado ao PSDB. Prazer tê-lo aqui, Macris. Muito obrigado, Zé Copé. É um prazer também poder falar a todos os telespectadores e aos ouvintes. Uma alegria poder estar também participando com o Roberto Freire, meu parceiro e companheiro lá de luta na Câmara Federal, o Zaquir, Luiz Alberto, enfim, todos vocês nessa mesa hoje. Quantos mandatos? É uma pergunta indiscreta ou não? Não. Mais ou menos como se vê com a idade. Às vezes, quando é muito tempo, você não fala mais. Mas eu tenho 11 mandatos já como parlamentar. Tem mandatos como deputado estadual e como federal? 7 mandatos, deputado estadual e federal, o terceiro mandato meu. Nessa conta e o de vereador. Você coloca o de vereador também? Sim, 11. E eu recebo de você aqui o relatório do CEALCOL, é isso, Vanderlei Macris? Aqueles que participam do Gente que Fala, nós vamos entregar aqui. É uma gentileza no final do Gente que Fala, entre aqueles que participam. Depois a gente mostra direitinho, né? A gente mostra direitinho aqui o relatório do trabalho CEALCOL. sobre alcoolismo que nós realizamos no Congresso e tem tido uma repercussão muito boa. Tem uma informação aqui sobre o projeto de lei da venda de bebida alcoólica que foi aprovado. Para menor de 18 anos, Se você tem dedo teu aqui. Não, tem. Foi em função desse trabalho aí que nós fizemos como uma comissão especial na questão do alcoolismo, é que nasceu aí uma série de debates no Congresso Nacional. Esse, por exemplo, que proíbe bebidas alcoólicas para menor de 18 anos, foi um dos resultados desse trabalho, desse debate, dessa discussão, e que hoje, estendido pelo país inteiro, cria um parâmetro muito importante para essa guerra que nós temos com o excesso do uso de álcool no Brasil e tantas outras questões importantes. Mas, Macris, já que eu citei aqui, o assunto está aqui, venda de bebida alcoólica a menor sempre foi proibida. Mas sem sanção, sem que tivesse uma consequência mais pesada. Essa lei que nós aprovamos, o Roberto participou desse debate também, nós aprovamos no Congresso Nacional e ela estabelece uma penalidade muito pesada para o comerciante que vender bebida alcoólica para menor de 18 anos.
até R$10.000 de multa e com pena de prisão que vai de 3 até 6 anos de cadeia. Portanto, hoje você transforma o próprio comerciante num colaborador na luta contra a venda de bebida alcoólica para menores de idade. Por quê? Você sabe que ele sabe que vai ter consequência. Até então nós não tínhamos isso. Você é parlamentar, o Zakir é delegado. O que acontece se alguém vende bebida alcoólica no momento atual para menor? Agora, em função da legislação, comete crime. Ato definido como crime. Pois não. Fala. Mas a lei já vigora? Olha, não sei te dizer. Ela está sendo estudada para a sanção da Presidente da República agora. Perfeito. Não acontece nada. Não, eu não sei te dizer porque eu não tenho acompanhado isso. Não, vamos na nossa realidade, sem a aprovação dessa lei a que o Macri se refere. O que acontece? Nada, Não, sem a aprovação da lei, você não tem um fato definido como crime. Você só tem um fato definido como crime a partir do momento que essa lei é aprovada. E sancionada. Aí ela passa a vigir. Apesar daquela tabuletinha que existe em todos os estabelecimentos aquilo comerciais. Continua existindo. Proibida a venda de bebida alcoólica. É proibido. Inclusive, é uma contravenção. Você tem a previsão no... Por enquanto, Não é crime. Um apenamento simples, né? Que não... Isso. A pena é menor. É outra situação. É isso que eu queria chegar, o deputado Freire. Né? Não acontece nada. No Brasil, né? É uma contravenção que... nada. Se você exercer uma boa fiscalização, acontece. Porque eu me lembro, um fato que não é assemelhado a esse, mas quando veio a exigência do uso do cinto, né, todo mundo dizia, isso no Brasil não vai pegar de jeito nenhum. Então, quem saía do Brasil e ia para um país que tinha aquilo, que ficava dizendo, é danado, é verdade. Você entra aí, tem que botar aquilo, no Brasil não vai funcionar. Funcionou e muito rapidamente. Sabe por quê? Porque houve uma fiscalização e quem não tivesse, a multa era razoável. E começou aqui em São Paulo. Eu diria aqui que é mais importante ainda, não é nem a prisão, até porque a gente tem uma pouca cadeia para muito criminoso e uma cadeia que não é aconselhável. Porque ao invés de recuperar, talvez aprofunde ainda mais os conhecimentos criminais das pessoas. Mas a multa sendo aplicada com uma boa fiscalização, não tenha dúvida que a lei vai pegar. Agora, você me permite só fazer uma observação. Eu acho que o mais importante aqui é um movimento que sinaliza uma mudança cultural. Zancopé, eu vou ser muito franco contigo. Não existe lei, pena mais grave, menos grave, que vai mudar o comportamento das pessoas. O simples fato de você ter uma previsão de uma pena drástica não impede que o crime venha a acontecer ou que a infração venha a existir. O que realmente impede isso é uma mudança cultural. Eu lembro perfeitamente de meu pai me proibir de beber bebidas alcoólicas antes dos 18 anos. Isso é uma questão de formação. Em casa, existia uma fiscalização do meu pai com relação aos filhos e um controle e a presença fazia parte da educação. Hoje, a família esqueceu de passar os valores para os filhos, talvez até porque eles não tenham. Né? Isso é um grande problema na nossa sociedade. E aí surge uma cultura da gente querer punir e tornar criminal tudo aquilo que a gente viu como sendo uma falha da sociedade, uma falha na formação das pessoas. É importante a iniciativa? Sem dúvida nenhuma, porque ela sinaliza para uma mudança cultural. A lei do cinto é a mesma coisa. Por que foi importante? É um momento emblemático. Hoje, o meu filho ele não está preocupado se vai ser multado o carro ou não. Ele diz, é importante para a segurança. Ponha. Então, você muda a cultura. Não, isso para nós, inclusive, já passou a ser quase automático. É automático. Sem dúvida. Não precisa nem um carrinho mais moderno que fica apitando, chato. Tem uma outra questão também, viu, Roberto, que é o seguinte, quando nós tivemos um enfrentamento através de uma legislação da questão do tabaco, do fumo, do cigarro, né? Naquele momento também era um enfrentamento pesado. E nós conseguimos, hoje os malefícios... Hoje você tem as consequências de toda a luta que foi feita, da legislação aprovada, etc. Você tem a sociedade tem consciência dos malefícios do cigarro. Em relação ao álcool, não existe isso. Até é cultural. E, aliás, hoje, eu aproveito... Dentro de casa, o sujeito, às vezes, bota o dedinho na cerveja aqui, experimenta. Sim. Crianças, então... Põe a chupeta. E nós temos que ser radicais. Eu sou radical na luta contra a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Até porque... Me permite só terminar. Esse trabalho que nós fizemos lá, que foi um trabalho de 9 meses, né, nós chegamos a conclusões dramáticas, né,
que a questão de vender bebida alcoólica para menores de 18 anos, o cérebro do menor, isso aí médicos, psiquiatras, debates, audiências públicas que nós fizemos, mostra claramente, quer dizer, se você beber bebida alcoólica antes dos 18 anos, você cria um processo de dependência no seu cérebro dramático que vai transformar esse adolescente, essa criança, esse adolescente, com certeza numa pessoa com a doença do alcoolismo. Então, é fundamental que a gente estabeleça uma guerra contra a venda de bebida alcoólica para menores de 18 anos. Em São Paulo, o governador Alckmin já tem esse trabalho. Hoje, a área da saúde faz a fiscalização, viu, Roberto? Aqui está funcionando. Quer dizer, você tirou, inclusive, do supermercado a mistura do alimento com a bebida alcoólica, não é? E hoje os grandes supermercados já estão exigindo o documento para o sujeito passar no caixa com a compra de bebida alcoólica. Só quero aproveitar para concitar os parlamentares que nos representam brilhantemente lá em Brasília, a também aproveitar esse momento para refletir sobre um outro assunto que não tem nada, não tem muito a ver com esse daqui, mas eu acho que é importante para a gente caminhar nessa evolução. Com relação à droga. Porque existe um movimento muito intenso hoje no sentido de descriminalização, inclusive pelo próprio Fernando Henrique. Zancopé, a única observação que eu faço aqui com relação à bebida alcoólica por exemplo, o uso da maconha, é uma só. Se eu resolver expor pessoas, terceiros inocentes, a risco, ingerindo bebida alcoólica e dirigindo, eu tenho instrumentos que permitem a fiscalização desse sujeito que infringe essa legislação. Ou seja, eu posso fazer um bafômetro, ou eu posso fazer um exame clínico, ou o policial, através de testemunha decorrente de sinais exteriores daquele sujeito que está conduzindo o veículo alcoolizado e expondo o terceiro a risco, eu tenho como punir esse sujeito. No caso da maconha, que traz efeitos idênticos ao do álcool, idênticos, né? No que diz respeito a reflexo e reação, essa fiscalização cairia por terra, porque os sinais exteriores do uso da maconha não são de fácil detecção. E aí eu teria uma situação contraditória no país onde o sujeito que toma uma taça de vinho não pode dirigir o seu veículo. No entanto, se ele tiver fumado o seu baseado, ele pode sair da rodinha, entrar no carro e sair dirigindo esse veículo. Mas você não tem mecanismo de saber não se... Não tem, Roberto, exceto pelo exame invasivo. E a nossa Constituição proíbe que o sujeito seja obrigado a fazer um exame invasivo. Sim, porque também proíbe o outro. Você não, se não quiser, não faz. Mas os sinais exteriores do uso do álcool permitem uma detecção. E no caso da maconha, os sinais exteriores, os médicos são claros em dizer eles não são suficientes para você indicar que o sujeito está ou não... Isso vai acontecer independente de qualquer discussão sobre descriminalização da maconha, que eu acho que é uma grande discussão. Não temos que deixar ela de lado, até porque isso cresce no mundo, o exemplo uruguaio, que vai proliferar. Até porque é melhor para controlar o próprio crime organizado da forma que lá foi feita, do que como se faz no Brasil. Essa é uma discussão que nós temos. Uma outra discussão. Perfeito. Eu acho que não acontece nada disso, só faz a mudança do tóxico, tá? Passa de maconha para outros, crack, etc, etc. A não ser que descriminalize tudo, toda a base. Mas isso já houve no mundo, descriminalização do álcool. Aliás, desde os primórdios. Sim, não é? Por isso é que houve outros. Então não tem muito crime organizado. Drogas. Quando tentaram proibir, criou, inclusive, o crime organizado moderno. Nos Estados Unidos, a lei seca. Nos Estados Unidos. Então, todo crime organizado sabe como funciona quando você proíbe algo que tem dificilmente os seus caminhos, os seus desvios. Então, nós estamos vivendo isso no mundo. Então, essa é uma boa discussão e que eu acho que Fernando Henrique, nisso, demonstrou, inclusive, muita coragem, de quem realmente tem estatura de estadista como ele tem. O assunto, sem dúvida alguma, que está em todos os momentos, é sobre a manifestação de ontem. O questionamento é que o número de manifestantes foi menor, mas os protestos voltaram a tomar as ruas de todo o Brasil. Palavras de ordem de ontem, as mesmas de março, contra a corrupção, governo, o partido PT, né? Mas desta vez os principais movimentos pediram a saída da presidente Dilma Rousseff. Aliados do governo disseram que a adesão menor que a de março foi um alívio, mas não há motivo para se festejar. Macris, Roberto Freire, Luiz Alberto, Zaquia, quem...
Eu vou começar pelo negócio do algum imbecil que ainda se infiltra atrás do negócio da ditadura. Meu Deus do céu. Então, isso daí realmente é muito ruim, feio, chato, mal educado e depois contra nós. Mas é uma minoria, graças a Deus. Então, que esse povo fique em casa e não fale uma bobagem dessa, porque o Roberto Freire sabe muito bem o que ele está ouvindo e vendo. É um câncer, é um crime, aí não se combate corrupção, aí se aumenta. Tudo que de ruim existe. Quanto ao impeachment da presidente da República, pode ser até um gosto do povo que está ali na manifestação, mas não foi a manifestação maior, que foi o voto que houve, que votou nela, e ela é presidente da República pelo voto. Então, pelo voto direto. Sim. Então, com certeza, aquilo ali é uma manifestação de quem não votou nela. E se alguém votou nela e está arrependido, houve um arrependimento muito rápido, né? Passaram 4 anos e durante 4 meses já estão com esse tamanho de arrependimento. Então, eu acho que é uma manifestação válida, maravilhosa, espetacular, tem que ter, ótimo, maravilhoso, porém, tende a se acabar, como definhando está, por conta exatamente disso. Ora, se votou na presidente da República, ela é a presidente da República, eleita pelo voto direto, e agora é para sair 4 meses de mandato, que absurdo. Eu não sei o que é isso. É só para, talvez, dar um testemunho. Collor também foi eleito, e eu fui para a rua e participei da luta pelo impeachment de Collor. Eu não sei se você aplaudiu também isso, não, lá naquela oportunidade. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Então, mas então o seu argumento não é justo pelo seguinte: a Constituição brasileira, e eu participei da sua elaboração, prevê o impeachment como um recurso constitucional. É traumático, é verdade, mas é exatamente para presidentes da República que cometem crime de responsabilidade. O que se pode discutir é se Dilma praticou crime de responsabilidade. Eu acho que já praticou, mas é uma discussão, até porque ela não vai se resolver senão pela política. E a manifestação que nós tivemos ontem é uma manifestação política do sentimento que é amplamente majoritário na sociedade brasileira, contra o governo e também majoritariamente favorável ao impeachment. Isso são o que as pesquisas estão dizendo. Então, aquela manifestação é profundamente democrática. Se vai haver impeachment, isso vai depender muito da correlação de forças que o Congresso Nacional, que é o órgão que pode decretar a perda de mandato de presidente, lá é que vai definir. O governo ainda tem uma maioria, uma maioria muito fluida hoje, a ponto de o governo praticar uma terceirização do próprio governo. O governo hoje entrega ao PMDB. O Michel Temer, e que tem, é evidente, uma tradição democrática muito maior do que o PT e que pode ajudar o governo. Eu não sei se vai rearticular a sua base, mas é dizer que essa manifestação ela foi menor, mas ela foi muito mais consistente, porque ela foi em cima de uma palavra de ordem, coisa que não tinha na primeira, e mais do que isso, em cima de uma crescente indignação da sociedade. E se você me permite, Roberto, força, inclusive, só para concluir, por força de uma crise econômica que, inclusive, o seu setor está sentindo, com o desemprego, com a diminuição de investimento, numa área que é muito sensível, inclusive, para uma sociedade brasileira que precisa de emprego do tipo que é ofertado pela Constituição Civil brasileira. Sem dúvida. Né? Então, você vê que isto não tem nenhuma grande perspectiva de melhora. A médio prazo. A longo prazo, eu não sei nem se esse governo vai chegar até lá. Pode ter certeza que o impeachment piorará. Luiz, o impeachment... No Brasil, a experiência só, aí eu quero dar o meu testemunho também. Eu fui líder do governo Itamar e foi talvez um dos governos mais fundamentais que esse país teve, numa ruptura como aquela, e entregou com equilíbrio, estabilidade que tanto se fala de Fernando Henrique, ele foi o grande líder disso, mas o presidente da República e o governo era de Itamar. Não vamos esquecer isso. E quantas reformas lá foram feitas? Foi um governo tremendamente benéfico para a sociedade brasileira. Eu não tenho receio nenhum de futuro, não, até porque se tiver medo do futuro, a gente não sai de casa. Luiz, com relação a ser traumático, eu não tenho a menor dúvida que é traumático. É ruim para o país você ter um governante que seja exposto perante todo o resto do mundo na condição que está sendo exposto hoje o nosso presidente. Agora, que é importante
caso a gente verifique isso, que houve a prática de crime de responsabilidade, que isso vá à frente sim. E eu só discordo de uma outra coisa de você, que essa tendência de enfraquecimento desses movimentos. Eu não vejo tendência de enfraquecimento, não. Eu vejo sim uma maturidade, e como maturidade de protesto, de pessoas que vão às ruas, buscar um foco, algo muito mais objetivo. E, olha, eu não tenho a menor dúvida de que esses pouquíssimos radicais que vão buscar a volta da ditadura nas ruas, esses caras são completamente esvaziados. Esses, sim, eu vejo uma tendência de subir. Em alguns lugares... Mas teve um... em alguns lugares cortaram o fio, quer dizer, a energia dos carros que estavam fazendo isso, manifestação em Brasília, em Curitiba. Ou seja, há uma reação dos próprios manifestantes contra esses órfãos da ditadura. Agora, que existe uma mudança, que na minha opinião, muito rápida da opinião dessas pessoas, eu acho que existe sim, porque nas ruas, para mim, não estão só pessoas que votaram contra a Dilma, tem muita gente que votou nela e que mudaram de ideia. E essa mudança rápida, às vezes, é fruto de informações que vieram rapidamente à tona e que antes não tinham. Então, você muda de ideia rapidamente a partir do momento que você tem acesso à informação. Está lá na Folha de São Paulo hoje os percentuais de participantes, né? 73% branco, não sei o quê, o nível superior, tanto não sei de quê. Etc. Esse Brasil, tá vendo, visto unicamente por alguns partidos políticos, esse Brasil não existe mais. O Brasil que a gente tem que ver é o negro, é o pobre, é o analfabeto, é esse daí. Mas não a pesquisa, nessa manifestação ele não está. Você veja lá dentro. A manifestação do domingo, você pode dizer que é de um setor médio da população. Dúvida. Agora, a pesquisa... Não diria médio, é da ponta da pirâmide. Posso dar uma opinião nessa história? Mas a pesquisa do Datafolha, o governo não está tão animado quanto você, não. Olha, tome cuidado, porque o governo não está nada animado com essa pesquisa que você está querendo dizer. Ela está preocupado com a outra pesquisa, da rejeição quase que plena do governo Dilma. Macris, essa redução do número é tão importante assim? Absolutamente. Eu vejo... Não é importante. Não, a redução do número de pessoas ontem. Nenhuma importância. Nenhuma importância. As pessoas estavam em casa, estavam vendo televisão e aplaudindo o movimento. Essa que é a verdade. Eu tenho a impressão que o governo precisa se dar conta de que esse movimento que nós estamos vivendo hoje lá, aqui no país, é um movimento que, inclusive lá de fora, se percebe as mudanças que o país está vivendo. Um fato novo, extraordinário, que as pessoas não se dão conta, é que nenhuma rede de televisão fez o chamamento para as ruas do dia 15 de março, nem para essa. Que nenhum jornal fez publicidade chamando as pessoas. Espontâneo. Que nenhuma rádio fez campanha para que as pessoas fossem às ruas. Isso foi uma coisa de um fato novo, que são as redes sociais. Isso está acontecendo, as pessoas não se dão conta. O Brasil está mudando. Não é? A presidente Dilma não está se apercebendo disso, esse governo não está se apercebendo disso. E nem o Congresso Nacional, muitas vezes, Roberto. Nós nos atentamos para essa mudança que o Brasil está propondo, ou nós vamos todos ser atropelados. A presidente Dilma já está atropelada. Ela está com 13% de popularidade. Isso é o fundo do poço de um governo. Isso é branco. Isso é o fundo do poço. Não. Mas que branco e classe média. Isso é a sociedade se manifestando em todas as áreas. Eu participei das diretas já, como participou o Roberto. Participei do Fora Collor, que o Roberto também no mandato participou. E nós estamos vendo, neste momento, essa mudança. É uma mudança diferente. Naquele momento, nós tínhamos, e aí é um certo perigo disso, nós tínhamos lá condução muito clara dos movimentos das diretas já, por partidos políticos, na demissão do impeachment do Collor. Agora não temos isso. O que nós precisamos ter é a responsabilidade para começar, no Congresso Nacional, a assumir esse movimento que vem da sociedade, das ruas para dentro do Congresso, e a gente dar o rumo necessário para esse país. Se tiver que ser impeachment, que seja o impeachment. Se vai assumir o Michel Temer, que é o vice-presidente, é da Constituição, que ele assuma, mas com a responsabilidade e, mais do que isso, com a consciência de que o processo de mudança está em andamento, e que se ele assumir o governo e não tiver a responsabilidade de atender essas demandas da sociedade, vai ser atropelado também. Essa é a visão que eu tenho desse momento. E eu acho importante a gente não transformar isso em um movimento que aparentemente pode ser de luta de classe, porque não é isso, eu acho. A gente não vive esse momento de luta de classe. Nós vivemos um momento de luta pela ética.
Nós vivemos um momento de luta pela moral, um momento de luta para que as coisas possam ser defendidas de um modo muito tranquilo. Eu só fico ouvindo tudo isso e me lembrando da satisfação que deve ter a Aécio Neves, né? De não ter entrado nessa gelada. Olha, mas teria legitimidade, porque um dos aspectos importantes de todo esse desgaste é o estelionato que ela cometeu. Porque se fosse a Aécio, a sociedade ia esperar uma mudança. Não imaginava que um oposicionista viesse para dar continuidade ou dizer que o Brasil era edulcorado como Dilma passava nos seus programas de televisão. Então, a sociedade ia, pelo menos, entender que, como oposição, ia mudar. O problema é que foi enganado pela Dilma, que parecia que vivíamos às mil maravilhas, e quando ela vem, faz a mudança total. E isto parece que é uma das coisas, componentes importantes, da grande indignação, é que as pessoas se sentiram enganadas, né? Foram levadas a pensar uma coisa e, no final, ela fez exatamente o contrário do que ela dizia que iria fazer. Basta ver uma coisa, quem é, e isso aí não é para quem uma conta de luz aumentando 20% vai criar problema para a sua vida. Né? Nós, vamos falar aqui entre nós. Não é. Você pode sentir o impacto, mas não é algo que mude substantivamente. Mas para a grande maioria da população brasileira que recebeu um anúncio de que iria diminuir a conta de luz antes da eleição, vem a eleição, é eleita e imediatamente aumenta desbragadamente a conta de luz, para quem tem salário pequeno e que aquilo tem um impacto decisivo na sua qualidade de vida, são esses que estão indignados. Podem não ter ido para a rua da Paulista, das cidades brasileiras, ontem, mas estão indignados em casa. Claro, ou alguém vai imaginar que não, a inflação e tudo mais. É só um registro aqui antes de ir para o intervalo, quando aqueles se manifestam pela ditadura, só lembrando que se fosse na ditadura não poderiam se manifestar. O programa não existiria, mas as pessoas que hoje clamam pela ditadura não falava. Não estaria podendo se manifestar. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde e 11h30 da noite, TV Guarulhos. Retornaremos em instantes. Olá, eu sou João Carlos Bondan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na AltV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, e também TV Guarulhos, 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET. Conosco hoje, deputado federal Roberto Freire, engenheiro Luiz Alberto de Araújo Costa, que é presidente da APMEC, delegado Alexandre Zaquir, deputado federal Vanderlei Macris. Doutor Roberto Freire, antes uma pergunta para o Zaquir. Zaquir, o Márcio da Lapa, como foi possível que imensos caminhões que estavam mais para show de rodeio americano subissem a Rebouças tocando buzinas ensurdecedoras no entorno dos hospitais, como das clínicas do coração, hospitais para aidéticos não fossem impedidos de trafegar? Será que o comandante da área permitiu esse abuso do trânsito? Márcio da Lapa. Não estou sabendo desse abuso. Eu acho que os caminhões subiram por causa de um movimento, de uma manifestação que foi previamente avisada para poder permitir que o que é constitucionalmente previsto, que é o direito de manifestação, pudesse ser exercido pelas pessoas. Agora, se os caras subiram buzinando do lado do hospital, cabe à autoridade de trânsito ali na hora ou multar o cidadão que está exagerando ali no sinal sonoro em local proibido. Agora, proibir a manifestação é sinônimo de ditadura. E a única coisa que nós não queremos nesse país é ditadura. Deputado Roberto Freire, como eu sei que o senhor não tem medo de pergunta, o Jaime do Jardim Bonfilioli, como foi a experiência de não ser reeleito, virar suplente e precisar de uma manobra política para ser empossado como deputado federal? Olha, é da vida e qualquer parlamentar isso pode acontecer. Isso não mudou em nada a minha participação política. Apenas não fui eleito para exercer o mandato. Mas como suplente e com articulação política, eu estou agora no exercício do mandato. Queria só lembrar ele que na reforma política, o PPS, o nosso partido, tem uma proposta de que o parlamentar que vier a ser secretário ou ministro tem que renunciar ao mandato. Portanto, eu não estou aqui defendendo nenhum sistema fora do sistema atual. Para o futuro, a gente poderia até dizer que isso não iria acontecer. Mas, como é da lei, eu vou exercer o mandato como exerço com a mesma plenitude que exerce o grande deputado Vanderlei Macris. Deputado, deixa eu aproveitar, eu fiz a mesma pergunta em outro veículo de comunicação. Como nós estamos aqui na AltV, Casa Nova, eu vou aproveitar. Como é que alguém que tem uma reeleição praticamente garantida no seu estado de origem vem para São Paulo? O Luiz ficou felicíssimo quando sentou ao lado de um conterrâneo de São Paulo cresce com isso. E a primeira vez eu fui eleito. Em 2010 eu fui eleito e exerci o mandato por 4 anos como titular do mandato. Eu estou colocando o risco de uma carreira política vitoriosa, com mandatos, como candidatura à presidência, senador, deputado estadual, deputado federal, aí muda de colégio eleitoral? Olha, foi por uma circunstância toda especial. Eu, como presidente do partido, algumas vezes queriam trazer um pouco uma ideia que não tem mais muito sentido hoje ainda, pode até com a reforma eleitoral ser facilitado, questão do domicílio eleitoral. Mas eu tinha uma ideia que era muito no campo da esquerda, de que você poderia sair de um estado e ir para outro. Isso vinha desde Prestes, do velho PCB. Veio com Brizola, que saiu do Rio Grande do Sul. Então tinham sempre essa ideia, a gente quis trazer Arraes, também lá de Pernambuco, aqui para o sul do país, ele é que não quis vir. Mas essa ideia vinha sendo perseguida para que eu viesse. Como eu fiquei 4 anos sem mandato, que não fui candidato, em 2006, o partido iria me lançar candidato a presidente, e na última hora não lançou por conta da vinculação, e eu deixei de ser candidato. E os 4 anos eu tive que ganhar a vida. Eu tinha que trabalhar, e vim para São Paulo. E fiquei com uma relação em São Paulo, e aí não voltei mais para Recife, até porque lá o partido pequeno tinha acabado de eleger o deputado Raul Jungmann. Então, provavelmente, 2 em Pernambuco, ou eu ou ele, poderíamos correr risco.
E São Paulo continua sendo, talvez isso fique muito evidenciado, é a grande cidade cosmopolita hoje do país. Aquilo que foi o Rio há um tempo atrás, quando Brizola foi ao Rio, hoje São Paulo claramente é o grande estado, e a capital é a cidade mais cosmopolita. Aqui ninguém está perguntando de onde você veio, está perguntando o que você é. Perfeito. Então, eu queria só me permite dar uma opinião. Eu tenho a impressão que São Paulo com o Roberto ganha. Né? São Paulo ganha. Sim. Nós roubamos o Roberto lá de Pernambuco. Então, ele eleito e reeleito por São Paulo. São Paulo é isso que ele falou. Agasalha aí todas as origens de todos os estados brasileiros. E, sem dúvida nenhuma, a presença do Roberto Freire lá, pela sua história, pelo seu trabalho, pela dedicação, pelo seu espírito democrático, vai ser sempre uma grande liderança de todos nós. São Paulo ganha. Você perguntou isso para eu receber esse elogio. Obrigado. De maneira alguma. Macris, será que o impeachment do governador do estado do Paraná, que é do seu partido, sairá antes que da Dilma? É Janice Almeida de Santos que pergunta. Olha, o Paraná tem uma Constituição, ela tem a Constituição Federal que rege as leis do país. O governador está submetido a essa regra, não é? E cabe lá a autonomia da Assembleia de São Paulo e as próprias do Paraná e as próprias ações do governador, que, na minha opinião, não tem muito sentido o que está acontecendo. Ele simplesmente está atuando de maneira a dar um rumo para o estado do Paraná. É um governador excepcional, tem uma grande liderança em toda a região. E em relação à presidente Dilma, quer dizer, é outra lógica, tem um outro significado o movimento nacional que se faz contra a presidente da República. Então, é assim só que eu gostaria de dizer. O Paraná tem que estar cuidando do problema da prática de crimes, não é de responsabilidade, mas é de alguns políticos ligados ao PT. O André Vargas, que era o vice-presidente da Câmara dos Deputados, era uma das principais lideranças do PT, e é do Paraná, está preso. Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann está também denunciada. O governador está sendo muito contestado por uma disputa político e eu diria, de base salarial, de base de direito de servidor, que é algo importante, claro, está lá num confronto. Se tiver algum crime de responsabilidade para dizer em relação a ele, que façam lá o que eu estou imaginando que a gente vai ter que fazer contra a Dilma. Mas não me parece que isso tem em relação ao governador. É muito mais um conflito salarial, um conflito trabalhista, do que algo que tem a ver com a prática de crimes de responsabilidade, como nós estamos tendo no governo federal. É mais uma ação administrativa né, do que política propriamente dita. Luiz Alberto. Com as obras do metrô de São Paulo devagar quase parando, já estaria ocorrendo demissões de operários nesse setor público? É o Carlos Mendes de Guarulhos que pergunta. Sem dúvida, Carlos. A demissão é como se fosse uma represária da grande empresa sobre o que está sofrendo, né? A grande empresa ela foi estuprada e agora ela está sendo perseguida e morta. O estuprador permanece vivo. Então, esse caso é mais ou menos isso. A empresa está demitindo e está quase parando a obra do metrô para mostrar que prejudicada foi com a prisão do seu presidente, com as ações que tem contra seus diretores e assim. Então, isso vai prejudicar a mão de obra, mas vai abrir, por outro lado, uma grande parcela de funcionamento da construção civil, entrando as pequenas e médias empresas no lugar dessas grandes empresas, que elas são aptas a fazerem a obra. Por exemplo, no estádio ali do Corinthians, nós existíamos ali dentro 460 empresas pequenas e médias construindo aquele estádio. No entanto, dá a impressão que é uma construtora que foi contratada para fazê-lo. Então, eu não tenho medo dessa desemprego, ele vai retornar ao pleno emprego na construção civil. É a única maneira de dar uma virada nisso, aquecer a economia de uma hora para outra através da construção civil. O prefeito de São Paulo está tendo agora, graças a Deus, a consciência disso, andou parado, e eu creio que a resposta é rápida. Nós vamos assumir essa parte das grandes empresas que elas não queiram continuar ou que estejam em algum tipo de litígio.
Pedro Fontana de Santana diz: o PT está tão mal que a desculpa que eles dão é que teve menos manifestante dessa vez. Maura da Cachoeirinha, aliás, tem duas perguntas no mesmo. Vejo que os manifestantes de ontem, paulistanos, não falta água, não há corrupção no metrô, não há greve de professores. São Paulo está uma maravilha. Estranha essa visão, diz a Maura da Cachoeirinha. Ué, mas a manifestação foi só em São Paulo? Bom, Jerusa Alves, Santa Cruz. Zancopé, porque hoje no programa Gente que Fala só foram convidados pessoas que são contra o PT, nenhuma a favor do partido, como determina a imparcialidade jornalística. Quero muito saber da produção. É fácil, eles não aceitaram o convite. É fácil, muito fácil. Ou não achou ninguém para poder? Eles foram convidados e disseram que não podiam. Vários foram convidados, passava de um para outro e eles não aceitaram o convite, Jerusa. É isso. Mas não que a gente tenha feito intencionalmente a formação de uma mesa dessa forma. Faltou manifestante para vir aqui, viu? Faltou manifestante. Faltou manifestante, tem que se manifestar. Né? Mas olha, quem viu o PT com a sua presença e vê hoje nesse isolamento e nessas recusas, evidentemente é algo que preocupa na democracia, porque eles representaram algo significativo quando surgiu. Despertaram até muita esperança. Eu quero dizer que em 2002 eu participei do governo no começo de Lula. Saí ainda bem antes de mensalão. Parece que estava com pré-munição. Só para dizer que, lamentavelmente, não participam mais dos debates. Estão realmente muito atingidos por todo esse processo, particularmente, não tem nenhuma dúvida. O que é triste, né, Roberto? Porque a gente tem homens sérios e mulheres sérias ainda Nós lá. Estamos acostumados. E que estão sendo enxovalhados, como está sendo enxovalhado a esquerda brasileira, pelo que eles fizeram no governo. No parlamento, a gente tem lá no dia a dia, e o Roberto sabe disso, lá no plenário da Câmara, o debate se dá de maneira bastante afirmativa. E já se sente essa postura acuada do PT em relação ao enfrentamento do debate, porque os argumentos começam a se esvair e não há mais condições de você discutir. Você vê aí, o interesse do país. Não é etc. o argumento de combater a corrupção, é porque os outros são corruptos. Eu não venho aqui discutir, por exemplo, se vão fazer impeachment contra o governador do Paraná. Se tiver elementos, que faça. Perfeito. O PT não admite isso, vem se defender dizendo que os outros são corruptos também. Ora, Deixa falar da corrupção, que se apure a corrupção e que se prenda também, se porventura tiver alguém implicado aí em escândalo no metrô, ou seja onde for. Jerusa, só para acrescentar, eu retornei à apresentação do Gente que Fala há 6 meses, mas eu fui um dos primeiros apresentadores, sucedi o Walter Abrão há 15 anos. E eles sempre foram convidados, as pessoas, vamos colocar de partido, mas as pessoas de esquerda sempre foram convidadas, as pessoas integrantes do partido sempre foram convidadas e aceitaram, e participaram muitas e muitas vezes. E de uns dias para cá, esse convite está sendo difícil de ser aceito, lamentavelmente. Aqui nós teríamos a oportunidade de um debate muito mais amplo, sem dúvida. Patrick Donovan está em Londres acompanhando, é a primeira vez que vejo, e verei sempre. Obrigado, Patrick Donovan. Por favor, assista sempre. Está em Londres. Né? Neide Romano da Vila Medeiros. Será que aqueles brasileiros que se manifestaram em Lisboa, Paris, Nova York e outras cidades do mundo são, em sua maioria, das classes C e D do Brasil? Pergunta Neide Romano da Vila Medeiros. E ainda Adriano, deputado Roberto Freire. O que o senhor acha da diminuição da pensão por morte em 50%? Será aprovado? Olha, esse é um dos aspectos que vai ter e vai gerar muita polêmica. Né? Quando se discute, por exemplo, que Dilma falava que a vaca não iria tossir, porque ela não ia mexer em direito dos trabalhadores, o seu projeto de ajuste mexe. Você pode até admitir que alguns ajustes precisavam e precisam ser feitos. Também não vamos fugir disso. Agora, eu não sei se dessa dimensão, atingindo apenas o assalariado, a classe média brasileira, e o governo continua com sua falta de
mínimo de austeridade, com 39 ministérios, com custeio absurdo de uma máquina absurda. Pepe Vargas não tem mais ministério. 38. 38. Então, Mas tem a secretaria com status de ministério. Mas ela não deu nenhum sinal disso. E vai, por exemplo... Mas é tão irrelevante que ninguém percebeu. Mas tem alguns que a gente nem sabe. Pelo menos tu sabe o nome dele. Tem alguns desses 39 que eu não sei o nome, nem ninguém quase. Não sei se Dilma sabe que os nomeou. Mas, por exemplo, nessa questão dos direitos trabalhistas, tem algumas questões que precisam sofrer ajustes. A questão do salário-desemprego, você tinha que analisar o que estava ocorrendo, que era um caso sui generis no mundo. Você tinha uma taxa de desemprego baixa e o crescente seguro-desemprego explodindo. Quer dizer, uma coisa meio incoerente, do ponto de vista sistêmico. E o que é que estava acontecendo? Tem que ter ajuste, porque, infelizmente, nesse governo, onde você toca, podridão pode explodir. Talvez estivesse também nesse setor, mas não cortando direitos. Mas já tem tão pouco direitos os trabalhadores e assalariados brasileiros. Não a interrupção. Eu quero dizer... me perdoa, Macris, esses ajustes têm que começar dentro de casa. O governo tinha que começar fazendo a parte dele, saneando contas, aplicando de forma correta e, principal... essa crescente, por exemplo, do salário do auxílio-desemprego é fruto do quê? Eu não tenho a menor dúvida. Se você aumenta o emprego e aumenta também o salário-desemprego, é fruto de fraude isso. Se você espremer, e hoje você tem ferramentas de controle que são muito fáceis de serem aplicadas. O que não interessa é fazer o trabalho de casa. E aí sim, essa vaca que não ia tossir já está tossindo, espirrando, e aí muito mais coisa. Eu só quero fazer um adendo nessa história, que é o seguinte: nós defendemos um ajuste pelo lado da despesa. O que faz o governo, o presidente Dilma e o PT? Um ajuste pelo lado da receita, ou seja, penalizando o contribuinte, penalizando o cidadão, com aumento de gasolina, aumento de energia, quer dizer, essas coisas todas. Então, o ajuste pelo lado da despesa, esse é o mais difícil de fazer, porque você tem que mandar embora esses 25 mil funcionários em comissão, em cargos de comissão que tem no governo. Por que não corta um pouco isso aí? Por que não diminui o número de ministérios? Por que não dá, como disse aqui o nosso delegado, por que não dá exemplos claros? Não se dá nenhum exemplo nessa direção. Ou seja, quem tem que fazer, quem que dá o comando do ajuste, não dá exemplo. Aí é indignação total, né? Macris, Roberto Freire. Deixa eu lembrar aqui, nós tivemos um bom momento no Congresso, e que foram raros nesses últimos 20 anos. Era o Congresso definir uma reposição da tabela do imposto de renda, que cobra-se dos assalariados brasileiros, num percentual que atingia, em parte, a reposição da inflação. Era algo importante. Fomos para 6,5%. No Congresso, uma votação espetacular, ótimo, um Congresso se reencontrando com o povo. O que é que acontece? A Dilma veta. Eu estou falando isso para lembrar que, na Argentina, a Cristina Kirchner fez isso e levou pela frente uma greve geral, que parou a Argentina. Infelizmente, no Brasil, quem vai sofrer com isso é o assalariado de mais baixa renda, que paga um imposto excessivo, porque a gente tem um sistema tributário que é regressivo. Paga mais quem ganha menos. Mas se ele fizer greve, ele vai para a rua. Não, mas não que faz nada. Uma greve dessa é vitoriosa. Não sai ninguém. Fortalece a classe operária. Infelizmente, no Brasil, a classe operária está querendo garantir os sindicatos, que começam a perder pela mudança do mundo do trabalho, perder porque sindicato de categoria, a cada dia que passa, diminui a sua representação. Esse é um problema grave que nós estamos vivendo. Nem sei se a gente teria tempo, mas reforma política resolve isso? Não, reforma política ajuda ao funcionamento do sistema político do país. As demandas, as reclamações, os protestos, as manifestações podem ter melhor representatividade no Congresso. E, para isso, a reforma política. Claro que isso pode ajudar, porque oxigena toda a sociedade. Mas a grande reforma política a gente não vai estar discutindo, a gente está falando de mudança eleitoral
e, em parte, partidária. Não está falando do regime de governo, que era bom o parlamentarismo, até porque se vivesse um parlamentarismo, eu costumo dizer, Dilma há muito tempo tinha ido para casa. Alguma coisa? Eu sou favorável à reforma política, aí tenho certeza que o Roberto também, em algumas questões, claro, a gente debate isso de maneira importante lá na comissão, e estou vendo pela primeira vez, se o Congresso tiver juízo, Vai fazer. Se tiver juízo, vai fazer dessa vez. As outras vezes todas foram só ensaios. Né? Chega até um ponto e para. Nós temos muita coisa para mexer. A questão da coligação proporcional, isso é uma vergonha. Mais de 30 partidos no país. Essa questão da coligação proporcional, isso tem que ser mexido. A questão do cláusula de desempenho tem que ser mexida. Tem muita coisa. Cláusula a questão de do voto distrital. Eu sou favorável ao voto distrital. Eu sou um deputado distrital. Isso não me impede de discutir as grandes questões nacionais, como discuto hoje. Não é? Então, isso aproxima. O que precisamos? Mudar. Esse sistema que nós estamos vivendo já não tem mais o apoio da sociedade. Ou a gente muda, ou a sociedade vai nos mudar. Essa que é a verdade. Então, eu acho que a reforma política poderá ser uma resposta para a sociedade. Fazer uma reforma sem que a coligação aproxime, proporcional, o deputado Roberto Freire se estaria aproxime, fora. Não, que aproxime mais, Estaria fora. aproxime mais o cidadão do seu eleitor. Mas do só seu pra- Talvez representante. não, Mas Roberto. é isso que Talvez é. Mas não. o PPS... Não, mas é bom dizer isso. Mas o PPS vota pelo fim da coligação. Perfeito. Só porque É uma eu estou coerência. discutindo a reforma política, e isso é que é uma coisa que, de vez em quando, cria um curto-circuito lá no Congresso. É que nós precisamos discutir a reforma política no interesse do país. Lamentavelmente, tem alguns parlamentares que pensam que está votando uma reforma política para o seu benefício. Então, só para mostrar a você, em 2 oportunidades, que nós estamos lá discutindo o país. Até porque, se isso melhorar, nós vamos continuar fazendo política, talvez num país melhor. E só uma observação, eu acho que o Zancope, acho que talvez o Roberto não estivesse fora, porque ia mudar o modelo de fazer campanha. Também era isso. Porque muda o modelo de fazer claro, campanha claro, e muda claro. todo o contexto. Então você não pode partir de uma premissa que causaria, em função do número de votos que ele teve hoje, um resultado pré-definido. Eu fui candidato a deputado estadual, tive 10.590 votos, com um modelo de campanha que teve uma insignificância de recurso e foram votos extremamente localizados. Então, muda o modelo, e é isso que a gente precisa. E o Congresso vai fazer a reforma política por sobrevivência. Deixa eu dar aqui uma notícia. Eu não tenho nenhuma dúvida que em maio, bote aí, Sim. em maio nós estamos começando a discutir em plenária a reforma política. E esse Sobrou movimento um minuto, que se bom, faz no Marcelo. país Que hoje bom. vai ajudar Vai isso ajudar, aí. Vai ajudar claro. esse cara. Sobrou um minuto para você, Luiz. A reforma política que se avizinha, O cidadão feita Luiz pelos políticos, Alberto. Tando, para mim me parece algo que já foi estudado e não aceito e não tenho muita confiança nela. Por exemplo, vamos pensar num sistema de uma Câmara só, acabar com a Câmara Sistema bicameral, bicameral. Senado e Câmara Federal. Vamos pensar em voto distrital puro. Vamos pensar porque aí você acaba com essa história por tabela de financiamento de campanha. Financiamento de campanha público é uma excrescência. Financiamento Já de existe. campanha não pode existir. Fundo partidário já Financiamento de sindicato é outra, quer dizer, também não mas- pode existir. O sindicato tem que ser uma vontade própria do sindicato. Esse é o problema Então, da reforma política. Você Eu acho colocou que claro. tanta coisa radical dessa forma, feito pelo próprio político, eu não acredito muito nela. Portanto, Mas é o que ele sem falou, vai acreditar na reforma beneficiar, política. sim. Não, mas Não, é não. óbvio. Mas é óbvio. Deixa eu dizer aqui, nós estamos com 5 cidadãos brasileiros aqui. Provavelmente cada um tem uma ideia de reforma política. E eu não posso dizer que quem não concordar com minha ideia não está querendo fazer reforma. Perfeito. A reforma que eu estou falando é a minha. Eu, por exemplo, posso dizer, acabar com o Senado, então vamos não discutir mais e acabar a Federação Brasileira. Porque o Senado representa a federação. Eu estava hoje discutindo com o FAS, que é a reunião dos secretários da Fazenda, que determinam muito mais até do que o próprio Poder Legislativo. Eles têm uma vinculação direta, sabe com o quê? Com o Senado. Por quê? Porque o Senado é a casa que cuida da Federação Brasileira, porque lá São Paulo é igual ao Piauí.
Não tem a mínima dúvida. Por isso que eu pensava em acabar com a Câmara, não com o Senado. Mas aí acaba com a representação. Acaba com a democracia. Acaba com a democracia. Aí é do cidadão. Deputado. Mas é normal. E eu quero dizer a você que essa discussão está lá acontecendo. Está lá. Daí a dificuldade do consenso para a gente votar. Registrar apenas que o Patrick Donovan enviou outra mensagem agradecendo a leitura. Agora aí, 4h59, tá certo? Tarde fria. Obrigado, Patrick Donovan. Deputado Roberto Freire, muito bom tê-lo aqui, grato. Olha, eu que agradeço, viu? E dizer que um único problema que não depende de nós é que o PT volte a discutir política. Luiz Alberto, muito bom tê-lo aqui, sabe disso. Eu agradeço e tenho certeza que a solução do Brasil está próxima e passa muito para acabar com o desemprego utilizando a Constituição Civil rápida de pequenas obras. Alexandre Zaquir. Obrigado pela oportunidade de aprender um pouco aqui. Macris, para quem eu mando o livro do Macris, por favor? O livro do Macris. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Espero consiga mais vezes na agenda para participar conosco. Eu que agradeço, Sancopé, e principalmente com um grupo de pessoas tão importantes como essa aqui, e dizer que é uma alegria para mim. E eu sou muito confiante no futuro do nosso país. E vejo com muita alegria esse movimento da sociedade na direção do futuro. E nós estaremos lá no Congresso, com certeza, sujeitos a essa pressão legítima da sociedade para fazer as grandes mudanças. Eu acredito nisso. Teu livro a gente entrega para a Selma da Vila Guilherme. Depois você entra em contato com a produção e a gente vê a forma de entregar para você, ok, Selma? Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benebenê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Iago Matsumoto, Sérgio Oliveira. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.